Eu comecei a gravação, aí eu peço a gentileza, um de vocês aí, que aí eu vou colocar aqui a tela, espelhar aqui o material em PowerPoint, e aí se alguém fizer a pergunta, vocês leem aí para mim, por favor, tá bom? Tá, joia. Tá aparecendo aí para vocês? Tranquilo? Bom, gente, o nosso tema hoje, na aula passada, nós falamos sobre, na aula retrasada, né? Sobre a coerência textual. Então, a principal qualidade de um texto, propriedade, é a coerência. Em segundo lugar, na ordem de importância, vem essa outra propriedade, que é a coesão textual, que a gente vai estudar hoje. Inclusive o seguinte, é importante vocês saberem disso, né? Hoje em dia, nos concursos, como, infelizmente, né, o índice de desemprego muito elevado no Brasil, né? 14, cerca de 14 milhões de desempregados. Então, cada vez mais, né, os concursos públicos, né, o número de candidatos é muito alto. Então, as organizadoras de concurso, o que fazem? Elas vão exigindo cada vez mais. Então, hoje, uma tendência para qualquer cargo aí é ter a prova de redação. Professor, para mim ficou mudo. Não sei se para o resto do pessoal. Voltou aí? Agora voltou. Ah, então tá bom. Então, voltando, o que eu estava falando é o seguinte. Hoje, seja para a área pública ou a área privada, né, muito... A área pública é uma regra, né, o concurso público. Então, o que acontece? Como o número de desempregados no Brasil está muito alto, então, para qualquer cargo aí, concurso, né, o número de candidatos inscritos é muito alto, né? Então, as bancas de concurso, o que elas fazem? Elas estão aumentando a dificuldade ao máximo. Geralmente não tinha prova de redação e hoje, praticamente, todos os cargos aí têm prova de redação. Então, na correção da redação, vocês podem avaliar, né, algum edital de concurso. Os critérios de correção, primeiro, eles olham a questão da coerência. E, em segundo lugar, vem essa parte aí, ó, coesão textual, que é o assunto da nossa aula. Bom, vamos começar com o problema aí, com o texto. Então, reparem, nós temos um parágrafo aí. Primeira pergunta. É totalmente compreensível esse texto? Pessoal, não sei se é só para mim, mas isso ainda está na tela inicial de coesão textual. Para mim estava normal. Tá normal? Tá aparecendo aí para vocês? Agora não. Não? Vou voltar lá. Tá aparecendo só o senhor. Tá. Hoje...
espelhar de novo aqui. Tranquilo. Voltar lá. Não sei o que aconteceu. Espera aí só um pouquinho, gente. Recuperar aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Voltou para todo mundo aí? Tá aparecendo? Positivo. Tá, sim. Então, olha só, pessoal. Tem esse texto aí. Chegaram instruções repletas de recomendações para que os participantes do Congresso, que por sinal acabou não se realizando por causa das fortes chuvas, que inundaram a cidade e paralisaram todos os meios de comunicação. A primeira pergunta é: vocês conseguiram entender totalmente esse texto? Essa é a primeira pergunta. É totalmente compreensível? Esse texto aqui? Eu diria que 90%. 90%? É, É o Paulo, né, que falou? isso. Pelo menos da minha parte. Tá. Então, olha só, Paulo. Chegaram instruções repletas de recomendações. Aí vem um para aqui, ó. Não é? Que indica a finalidade. E qual que era a finalidade dessas recomendações? Você conseguiu entender isso, Paulo? Qual que é a finalidade? Não aparece. Isso. Perfeito, Paulo. Não aparece. Tá? Não aparece a finalidade. Tá vendo? Nós temos aqui uma expressão que indica finalidade e a finalidade das instruções não aparece. Ou seja, esse texto aqui não é totalmente compreensível. Está faltando o quê? Expressar qual que é a finalidade de quê? Das instruções. Concorda aí comigo, Paulo? Demais aí? Sim. Beleza. Então, esse texto, ele tem um problema. E qual que é o problema? Qual que é o defeito? O defeito dele está exatamente no assunto da nossa aula hoje, que chama coesão textual. Textual. Então, a pessoa que escreveu, ela não terminou essa ideia, tá vendo? Para que os participantes do Congresso não terminou a ideia. Para quê? Qual que é a finalidade? E depois vem um monte aqui, ó, tá vendo? Que isso é chamado, que problema que é esse aqui? É o queísmo. Queísmo, né? A pessoa ela não termina uma ideia e começa a colocar outras ideias, tá? Então tem um problema aí de quê? De coesão textual. Ficou claro para todo mundo que esse texto não é totalmente compreensível?
que há um grande problema nele, e esse problema é de coesão textual. No caso, então, para começar a melhorar esse texto ali, teria que ter dado a finalidade das recomendações, né? Antes de ter citado o fato de não ter ocorrido o Congresso. Isso, perfeito, Paulo. Então, quer dizer, chegaram instruções repletas de recomendações para quê? A gente finalizar essa ideia, para começar outra. Né? Bom, aí vem a definição, né? O que é essa categoria do texto? Isso vale para o texto oral e para o texto escrito. Eu vou dar um outro exemplo, no trabalho anterior que vocês fizeram. Vocês fizeram aqueles alunos que fizeram a atividade da gravação da aula. Em alguns casos, a pessoa fez a introdução, desenvolveu, mas a pessoa não concluiu. Então, houve um problema de quê? De coesão textual. O texto não teve um fechamento, uma conclusão. Né? Bom, o que é a coesão textual? Coloquei duas definições aqui. Fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos se encontram interligados por meio de recursos também o quê? Linguísticos. Então, a coesão textual, ela tem a ver com o emprego de quê? Dos conectores. Os conectores. Reparem o seguinte, para essa ideia ficar mais concreta para vocês, é só pensar, por exemplo, no computador, né? Você tem um computador. Aí, para que o computador seja ligado, nós precisamos de quê? De conectores, não é? A tomada lá, ligar o cabo, tem que ter um conector para ligar na tomada, né? Então, conectar, né? Conector, aí a palavra, o verbo conectar, que é o quê? Ligar. Tá? A outra definição, propriedade pela qual se cria e sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto uma unidade de sentido. Vou pegar exemplo aqui, ó. Uma charge. Esse chargista brasileiro, né, normalmente ele produz esses textos na Folha de São Paulo. Aqui nós temos um texto imagético, né, um texto não verbal, uma imagem. E nós temos também textos verbais. Textos verbais. São os balões aí. Então, reparem que a imagem, né? Várias pessoas bem diversas, né? Pelas figuras, a gente percebe aqui. A charge é um gênero crítico, sempre vem uma crítica. Vamos ver os balões aqui. É preciso um pacto que envolva a sociedade inteira, com a óbvia exceção daquele pessoalzinho ali, e desse, e tem de tirar aquele sujeito, e essa gente aqui, e também daquele grupo lá. Bom, com certas pessoas não vai rolar, você fora. Então, reparem que a coesão desse texto, que vem uma crítica, né, esse pensamento, se a pessoa fala em pacto e união, mas, ao mesmo tempo, excluindo, né, vários grupos sociais, né?
Então, a coesão aqui, a ligação é estabelecida, olha só, daquele grupo, aquele pessoalzinho ali, essas palavras, tá vendo? Vão estabelecendo a ligação, né? Aquele pessoalzinho, desse, aquele sujeito e essa gente. Então, a ligação aqui entre as palavras, né, é feita por esses elementos de coesão aqui, ó. São conectores, tá vendo? O que são isso? Conectores. Tá? Então, essas palavras que eu marquei aqui estabelecem essa coesão textual, né? Que a ideia é uma crítica, né? Um dos personagens aqui falando que pacto envolveu a sociedade inteira, mas eliminando várias classes, né? Várias pessoas aqui, né? Então, que pacto é esse? Que sociedade inteira é essa, né? Mas vocês entenderam o que é o elemento de coesão? Vou dar um outro exemplo. Nas gravações, muitas gravações, né, que vocês fizeram ficaram ótimas. Alguns alunos, no parágrafo de conclusão, a pessoa usou portanto, assim, finalizando. Então, são palavras que... Isso é importante, né? Isso, tanto no texto escrito como verbal, esses conectores. Então, tem conector que dá a ideia de conclusão, tem conector que dá a ideia de oposição, posição de ideias, tem conector que dá a ideia de soma, né? Por exemplo, aqui, ó, I, tem o I aqui, ó, I desse, ao conector, I, né? É um conector que dá a ideia de quê? De soma. Entenderam o que é a coesão textual? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou falar dos recursos de coesão. Você quer perguntar, Paulo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom. Bom, agora eu vou falar quais são os recursos de coesão. O que acontece? No ensino fundamental e médio, geralmente as pessoas aprendem apenas um recurso de coesão, que é o sinônimo. Só que nós vamos ver aqui, tem mais de 10 recursos de coesão. E eles são importantes, né, na construção do texto, seja oral ou seja o texto escrito, né? Vocês usarem esse recurso. Bom, o primeiro recurso ali. Repare essa frase aqui. Glauber Rocha fez filmes memoráveis. Foi um cineasta brasileiro, um grande cineasta brasileiro. Pena que o cineasta mais famoso do cinema brasileiro tenha morrido tão cedo. Então, essa expressão aqui, que eu destaquei, ela retoma qual palavra anterior? Ela se refere a quem? Ao Glauber Rocha. Isso. Então, olha só. Então, foi utilizado um recurso de coesão aqui, que é chamado epíteto.
É uma palavra ou frase que identifica uma pessoa. Por exemplo, no Brasil, se eu falo o maior jogador de todos os tempos, do futebol, vocês vão associar a quem? Professor, na situação atual, hoje em dia, tá complicado, porque tá tendo Não, até briga. não, eu tô falando assim, da história, né? Mas Da história. Pelé, com certeza. Pelé, isso. Então, olha só. Esse recurso de coesão é isso, quer dizer, uma expressão que vai identificar aquela pessoa, né? Então, no caso do Brasil, e isso aí é no mundo, né? É considerado o maior jogador de futebol da história, Pelé. Bom, na Argentina, com certeza eles vão falar o Maradona, né? Mas entenderam esse recurso? Esse é um recurso de coesão. Um outro recurso é chamado de nominalização. O que é isso? Olha os exemplos aqui. E eles foram testemunhar sobre o caso. O juiz disse, porém, que tal testemunho. Então, você forma um nome tirado de um verbo. Tá? Então, eu fiz a conexão, foi feita a conexão nessa frase, para não usar de novo o mesmo verbo, foi usado o quê? Um nome derivado desse verbo. Isso que é nominalização, né? Ou seja, eu formo um nome derivado de um verbo. Aqui embaixo, mesma coisa. Ó. Ele não suportou a desfeita diante de seu próprio filho. Desfeitear. Né? Esse verbo aqui foi tirado a partir... Aqui foi o contrário, né? Aqui foi o contrário. A partir de um nome foi feito o quê? Um verbo. Pode ser dessa forma também. Né? Então, a partir de um nome eu faço um verbo ou o contrário, né? A partir de um verbo eu formo um nome. Tá? É um recurso. O próximo recurso. Esse aqui normalmente é um recurso muito trabalhado, né, no ensino fundamental e médio. É o sinônimo ou quase sinônimo. Os quadros de Van Gogh não tinham nenhum valor em sua época. Houve telas que serviram até de porta de galinheiro. Então, telas aqui, ele se refere a quê? A qual palavra anterior? É para evitar repetição de qual palavra anterior? Quadros. Isso. Né? Uma outra questão importante é o seguinte, viu, gente? Palavras sinônimas. Não existem palavras que têm sentido igual, né? As palavras têm um sentido aproximado, né? Mas nunca tem um sentido igual. Isso é até um princípio de economia linguística, né? Se uma palavra passa a ter sentido igual à outra, uma acaba se perdendo, né, ao longo da história da língua. Tá? Repetição de palavra. Olha que interessante. A coesão aqui, desse parágrafo, foi feita pela repetição, da mesma palavra. Então, às vezes você vai procurar um sinônimo, e o sinônimo é uma palavra muito desconhecida. Né? Então, sempre lembrar do tripé da comunicação. Né? O que eu vou escrever ou falar,
para quem eu vou falar ou escrever e quais meus objetivos. Quais os objetivos? Então, por que eu estou falando isso? Às vezes é preferível você repetir a palavra. Então, vocês imaginem uma situação, né? Você se formar em engenharia, trabalhando em determinado setor, e você tem um grupo lá de pessoas que estão subordinadas a você, e para você passar a mensagem, esse é um público que tem um grau de escolaridade muito baixo. Então, às vezes, para você se comunicar melhor, de forma eficaz com aquele grupo, é preferível você fazer o quê? Repetir a mesma palavra, para a pessoa entender. Tá? É importante isso aí. Às vezes, a repetição ela é necessária. Professor, Oi. mas no caso dessa repetição, você foi dito que às vezes você acha um sinônimo que não se enquadra muito bem, não tem como ter outra escolha, você vai ter que repetir. Tem algum padrão que, como é possível perceber no texto, que não tem a mesma palavra na mesma oração, digamos assim? Tem algum padrão que eu possa utilizar para poder estar repetindo essa palavra? Ô, Paulo, não tem pelo seguinte, porque essa ideia vai depender muito dessas variáveis aqui, entendeu? Qual o gênero textual que você vai escrever, para quem que você vai escrever ou falar, entendeu? Mas eu falo assim, no caso igual, digamos que eu tivesse que utilizar propaganda ali, mais perto da outra palavra que eu já tivesse que usar. Tem, tipo assim, alguma forma, eu não posso utilizar tão perto assim, para que não fique uma coisa também muito constante? Pois é. Aí, nessa parte da aula, eu estou apontando todos os recursos que existem, justamente para, na hora que vocês forem escrever ou falar, depois vai ter o exercício, né, dessa matéria. Vocês aprenderem a usar esses recursos, entendeu? É isso que eu quero, é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Né? Quanto mais recursos você tiver, nessas situações, você vai... Pô, qual o recurso que eu posso usar aqui? Entendeu? Ah, sim, beleza. Outro recurso. Reparem esse período aí. O país é cheio de entraves burocráticos. É preciso preencher um sem número de papéis, depois pagar a infinidade de taxas. Todas essas limitações acabam prejudicando o importador. Reparem que, olha esse recurso de coesão que foi usado aqui. Limitações aqui, está resumindo o quê? Limitações se refere a quê? Burocracias? E, ó, entraves burocráticos, não é isso? Que mais? Essa parte aqui, ó, sem número de papéis. B, infinidade de taxas. C, tá vendo? Com uma palavra, essa palavra resumiu limitações é igual a mais B mais C. Então, eu usei uma palavra que sintetizou A, B e C. Entenderam esse recurso? Uma outra forma aí. Entendeu, Pedro? Entendi. Ó, outro recurso muito importante, né? Para a gente usar são os pronomes, né? A palavra pronome, esse pro aqui, significa em lugar de. Em lugar de.
né? Nós usamos os pronomes, são recursos de coesão. Para usar no lugar de quê? De nomes, né? Exemplo aqui, ó, vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las. Esse las aqui, ele retoma qual palavra da primeira aí, sentença? Vitaminas. Isso, perfeito. Tá vendo? Então, o las, ele retoma vitaminas. Eu estou evitando a repetição de vitaminas. Há uma grande diferença entre Paula e Joana. Paula e Joana. Esta guarda rancor de todos, enquanto aquela tende a perdoar. Então, olha só, esse é um recurso. Ó. Quando eu tenho dois elementos, eu posso usar, para evitar repetição, como elemento de coesão, é a combinação, ó. Este, esta, isto. Com aquele, aquela, aquilo. Bom, o esta vai se referir a qual das duas? O esta retoma quem? Paula ou Joana? Paula. Ó, surgiu uma polêmica aí. Aí é o seguinte, ó, eu vou desfazer a polêmica, tá? O esta vai se referir a Joana, ao 2. Tá mais perto aqui. E o aquela, tá mais longe, se refere a quem? A Paula. Vai ser sempre assim, tá? Isso é uma regra do português formal, tá? Essa combinação, este, esta, isso. O esta vai se referir ao que está mais próximo, né? E o aquela ao elemento que está mais longe. Mais longe dele, né? O ponto de referência é o aquela. Então, a Paula apareceu mais distante, tá? Então, isso aqui... muito para identificar, tipo, essa questão, regrinha de, tipo assim, identificar a casa na rua. Essa casa, ou então aquela casa, dá para dar identificada que aquela se refere a uma casa mais longe. Isso, exatamente. Ou mesmo quando a gente vai falar do tempo, né? Por exemplo, naquela semana fui a Guarapari. Nesta semana, né? Quando a gente quer se referir à semana que nós entramos, é esta, né? Que está mais próximo. Perfeito, Paulo. Ficou claro aí, Cláudio? Cláudio, demais, entenderam? Professor, nesse caso aí, se você utilizar o pronome essa, em que tempo seria colocado? E a quem se referir? Não, nesse caso aqui, Cláudio, a combinação é só entre esses aqui, ó. Este, esta, isso. O essa não entra aqui, tá? Seria outra condição. Aqui, essa situação é só para me referir a dois termos, tá vendo? Não passa de dois, só dois. Aí tem muito aluno perguntando, professor, mas se forem 3, 4? Eu falei, aí você não vai usar esse recurso. Aí você pode usar o quê? Numeral. Numeral ordinal. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Entendeu, Cláudio? Você vai usar outro recurso. Aqui é só para dois. Há dois elementos anteriores. Aí é essa combinação aqui. Perfeito. Ó, numerais. Falei deles, eles apareceram.
Aliás, outro dia, eu achei sensacional. Eu não sabia disso, não. Eu vou até perguntar para vocês. Quem que criou o zero? Não, a pergunta da pessoa eu achei genial. Ela falou assim, os algarismos romanos, por que não tem o zero? Quem que criou o zero? Você sabe? Professor, acredito que seja para indicar uma referência. Então, e para você indicar uma referência em sequência, você parte do número zero. Mas, Número por anterior, exemplo, qual que você quer referenciar? mas por que os romanos não criaram o zero, né? Não é interessante isso? Então, olha só, aí eu procurei, não. Porque, na verdade, a ideia do zero ele vem para identificar o nada, porque não tinha como ser. Eles tinham como contar tudo, mas não tinha como identificar o nada. Pois é. Mas olha só que interessante. Para mim, quem tinha criado o zero foram os árabes. É até chamado número arábico, não é isso? E aí eu fui, a pessoa colocou um texto sobre isso, sobre a história do zero, eu não sabia. Quem criou o zero foram os hindus. Os romanos não tinham o número zero. Os hindus criaram o número zero e quem popularizou o número zero foram os árabes. Tanto que, por exemplo, que eu sabia que era um número arábico. Eu não sabia que os árabes não criaram o zero. Foram os hindus que criaram. Interessante isso, né? Bom, um outro recurso de coesão são os numerais. Olha que interessante. Recebemos dois. O primeiro confirmava o segundo. Esse recurso de coesão, gente, muito importante você usar também no texto oral formal. Então, quando vocês forem abordar um tema, é importante vocês usarem esse recurso. Então, por exemplo, no seu tema você vai irei abordar dois assuntos. Primeiro, segundo, né? Você falar isso para as pessoas. Durante a sua fala, eu acabei de abordar o primeiro aspecto dessa questão. Agora eu vou abordar o segundo, né? Então, esse é um recurso importante tanto na escrita quanto na fala. Um recurso muito importante. Facilita muito, né, o aprendizado. As pessoas entenderem o que você está falando. Tá? Eu até faço o seguinte. Às vezes, quando em e-mail, eu uso isso. A pessoa, às vezes, é um e-mail com várias questões, perguntas, e eu numero tudo, né? Você está perguntando duas questões, três questões. Aí eu respondo, questão 1, questão 2, questão 3. Né? Outro recurso de coesão. As palavras aqui e ali, né? Não podíamos deixar de ir ao Louvre. Lá. Esse lá retoma qual palavra anterior aí? Louvre? Isso. Retoma o Louvre. Tá? Então, são recursos de coesão. Você evita a repetição, né?
Outro recurso. Pode falar. Só o Ali de Mineiro, você tem que tomar cuidado com ele. Como é que é? Só você tem que tomar cuidado com ele, né? Esse Ali nosso é... Você é mineiro, Cláudio? Sim, natural de Belo Horizonte aqui, na capital. Ah, tá, bacana. Mas assim, já me falaram mesmo, rapaz. Eu não lembro em qual situação que eu usei um Ali para a pessoa não era de Minas, era de outro estado. Ela falou, ó, esse seu Ali não é o Ali de Mineiro, não. Ele pega um Bacana. ponto referencial e a partir daquele ponto referencial que vai te indicar onde que vai ser o possível referências. Porque Agora tem... somos cercados com várias montanhas, vários pontos de referência, são mais pontos de altitude maior, eles pegam por ali para poder facilitar, entendeu? Para você enxergar o horizonte. Só que esse horizonte aí é bem amplo, né? Tem uma piada que é interessante, né? O camarada, é uma piada lá do sul, dos gaúchos. É uma briga envolvendo um carioca, um paulista, um gaúcho e um mineiro. O que acontece? O que vocês acham que acontece? Uma briga envolveu um carioca, um paulista, um gaúcho e um mineiro. Essa é uma piada lá do sul, do Rio Grande do Sul. Deve nortear quem é o primeiro correndo da briga, né? Uhum. Aí eles falam o seguinte, nessa briga, o carioca sai correndo, o paulista apanha, o gaúcho bate e o mineiro aparta a briga. Bom, próximo recurso aí, elipse. Gente, é um recurso muito importante, tá? É um recurso que vocês podem usar desde que não haja perigo do duplo sentido, né? Pode usar à vontade. Então, a elipse é o quê? É o conjunto vazio, você não usar nada. Por exemplo, aqui, ó, o ministro foi o primeiro a chegar. Abriu a sessão, é não usar nada, zero. Às 8, em ponto. E fez seu discurso emocionado, tá? É o recurso da elipse, não usar nada. O único cuidado é o seguinte, aqui tem como identificar que quem abriu é o ministro, quem fez o discurso foi o ministro, tá? Agora, quando você tiver, às vezes, mais de uma pessoa, né? Aí você tem que tomar cuidado para não, né? A mensagem não ficar o quê? Ambígua, o duplo sentido, né? Mas se não tiver esse perigo, você pode usar à vontade. Entenderam isso aí, esse recurso? Conjunto vazio, não usar nada. Chama TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, né? Vocês vão ter de produzir um trabalho científico. Normalmente é monografia ou pode ser um artigo científico. Isso varia de curso para curso. Mas o fato é o seguinte, no texto científico,
Não se usa o nome inteiro da pessoa, né? Você usa o último sobrenome, tá? É um recurso de coesão. Lígia Fagundes Telles é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade. Telles é autora, né? Então, em vez de usar o nome inteiro da pessoa, você usa o quê? O sobrenome dela. No caso de texto científico, isso é uma regra, né? Você usa só o sobrenome, tá? O último sobrenome, né? É outro recurso aí. Mais um recurso. Metonímia. Vocês lembram o que é metonímia? Metonímia vocês vão lembrar agora, bem fácil, né? Você chega lá na sexta-feira, saiu do serviço, aí passa perto do boteco, e chegou lá no boteco, você vai tomar me dá um copo, me dá como é que é? Um copo de cerveja, né? Você não vai beber o copo, né? Você vai beber a cerveja, o conteúdo do copo, não o copo, né? Então, a metonímia é uma figura de linguagem. Aqui, olha só, o planalto aqui é para evitar a repetição de quê? Retoma o quê? Qual palavra anterior? Governo. Isso, governo, tá? Então, na metonímia é o seguinte, essa palavra governo, ela representa um todo. O planalto é uma parte, né? Uma parte. Então, a parte, ela está identificando o todo. Ou pode ser o contrário, né? Então, quando você toma a parte pelo todo ou o todo pela parte. É uma figura de linguagem, né? Tá? Se você fala assim, eu vou ler Machado de Assis. Quer dizer, você não vai ler o Machado de Assis, a pessoa dele, mesmo porque ele já morreu tem muito tempo. Tem como você ler, né? Você vai ler o que? A obra que ele escreveu, né? Uma parte. Então, é uma figura de linguagem. E é um recurso também de coesão textual. Você queria perguntar aí, Cláudio? Próximo recurso. Associação. Na verdade, esse recurso aqui está muito próximo do sinônimo, né? Sinônimo. Está muito próximo. São Paulo é sempre vítima das enchentes de verão. Os alagamentos aqui, retoma o quê? Enchentes. Associação, né? Ou pode ser encarado também como um quase sinônimo aí, né? Bom, então é isso, pessoal. O objetivo hoje foi falar desse recurso. É muito importante, que é a coesão textual. Ou seja, são essas palavras que nós usamos para conectar palavras ou para conectar pensamentos, né? Argumentos. E são muito importantes para você ter um texto coerente, um texto que faça sentido, né? Para o leitor ou ouvinte. Estou à disposição aí das perguntas que vocês tiverem e tal. Fique à vontade.
Nenhuma pergunta? Professor, Oi. eu só não entendi Ah, a parte da elipse. Em que situações a gente pode usar? por exemplo, se eu vou narrar um texto, Lara, eu vou escrever aqui no bate-papo, tá? Olha só, eu vou narrar um texto. Lara Alcena compareceu ao IFMG. Então, olha só, Lara, eu vou falar de você de novo, Lara Alcena. Em vez de escrever Lara Alcena, eu posso colocar só o seguinte, elipse. Eu não coloco nada. Eu colo assim, ela compareceu ao IFMG, conversou com seu colega Paulo Júnior. Entendeu, Lara? Ah, entendi sim, agora ficou mais claro. Ou eu poderia escrever, poderia usar um outro recurso de coesão. Ela conversou com seu colega Paulo Júnior. Não, Entendeu? entendi. Eu não Ou usa tinha visto, elipse. não. Oi, Não, pode então falar. tá bom. Eu nunca tinha visto elipse em texto, não. Não, né? Não. Na verdade, assim, às vezes você viu e não reparou, entendeu? Porque normalmente isso não é muito ensinado, né? No ensino fundamental e médio, os professores, como recurso de coesão, eles enfatizam só a questão de sinônimo. Só que vocês viram ali, há vários recursos, né? Um dos recursos é a elipse. Entendeu? Ah, sim. Não, então tá bom, obrigada. Nada. Agora, no mesmo exemplo, olha só que interessante. Ó, Alceno conversou com seu colega Paulo Júnior. Vou continuar o texto. Disse que estava feliz com suas notas. Ponto. Olha que interessante. Conversou, tem como a gente, no caso aqui, conversou, posso usar a elipse. Não deu problema nenhum. Agora, disse que estava feliz com suas notas? Quem que disse? Que agora apareceu o Paulo Júnior aqui, ó, na história. Entendeu, Lara? E demais aí. Sim, eu entendi. Agora eu não teria como usar elipse. Não. Eu não saberia dizer quem que disse isso, né? Quem que disse? Então, qual recurso que eu posso usar aqui, para ficar claro? No caso, sei lá, ela, Isso. Olha só, se então eu uso ele. isso, se eu uso Entendi. ela disse, acabou. Ou se quem disse isso é o Paulo Júnior, ele disse, acabou. Eu desfaço a ambiguidade, né? O duplo sentido aí, né? Entendeu? Eu entendi, sim. Ah, eu digitei, mas não. Desculpa aí. Eu tinha de ter apertado a setinha aqui para aparecer para vocês. Agora apareceu lá. Eu vou parar a gravação aqui.